Shalom a todos, sejam bem-vindos, meus amados irmãos, a mais uma escola bíblica, né? Nesse sábado maravilhoso. Faço parte aqui da Igreja do Jardim Alvorada. Nosso pastor regente é o pastor Washington, pastor presidente, pastor Antônio Campassi. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria que nos conduz a Deus. Gente, olha, eu sou muito apaixonada pelo livro de Provérbios, porque ele nos traz grandes lições para a nossa vida diária. E uma coisa muito interessante é que o texto de referência que nós vamos ler, ele é uma receita para... É uma receita que nos conduz a Deus. Então, se a gente prestar muito bem nesta lição, nós vamos compreender a mensagem. E só neste texto a gente já extrai tudo para que nós podemos alcançar a plenitude divina, porque conforme nós vamos andando, Deus vai fazendo com que nós nos aproximamos mais dele. Tá bom? Por isso da sabedoria. Aí eu vou explicar a diferença entre sabedoria, conhecimento, entendimento, para que a gente consiga alcançar maiores degraus, né? Alcançar degraus maiores com Deus. Vamos lá? Provérbios 2, é o nosso texto de referência. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Gente, vamos lá. Aqui eu grifei a palavra aceitares. O que é aceitar? Aceitar é quando eu recebo algo de boa vontade. Então, quando eu aceito, eu recebo, tá? Então, grifem na revista, na Bíblia, a palavra aceitares. Então, primeiro passo, eu preciso aceitar, ou seja, receber de boa vontade alguma coisa, tá? Versículo 2. Para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Gente, para fazeres atento à sabedoria. Até agora, a gente não consegue compreender a sabedoria, mas o teu ouvido. Por que ouvido? Grifem ali na Bíblia ou na revista a palavra ouvido. Por que ouvido? Porque quem ouve, aprende. Olha que interessante. Isso está em Provérbios 2. É lindo. Vamos lá. Terceiro versículo. Eu não finalizei ainda. E para inclinares o teu coração. Por que o coração? O coração é o que impulsiona, é o que faz o sangue bombear. É vital para o ser humano, ou seja, porque nós estamos preparando para receber o oxigênio. Então, o coração, ele é o quê? É uma peça fundamental que nos impulsiona ao nosso crescimento. Tá bom? Então, vamos para o versículo 3. E se clamares por entendimento. Gente, o que é clamar? É pedir constantemente. Então, nós aprendemos o quê? Que nós precisamos aceitar, nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender a clamar, a pedir. Por isso que, às vezes, o pastor nos ensina, e a Bíblia também nos ensina, que o quê? Que nós devemos aprender a pedir constantemente, a saber pedir. Então, se você clamar por entendimento, pedir por entendimento, o que é entendimento? É a interpretação de todo o conhecimento, entendeu? De tudo aquilo que Deus quer transmitir. Então, ou seja, se eu clamares por entendimento, por inteligência alcançares a tua voz. Então, o entendimento é a interpretação. Então, eu desenvolvo a minha inteligência. Versículo 4. Lembra, aceitares, ouvir, clamares. Agora nós vamos para o tópico, versículo 4, que diz: e se como prata buscares, e como a tesouro escondido a procurares. Olha que interessante, como prata me buscares. Por que prata? A prata é um metal de fácil acesso. Só que existe um segredo muito
importante aqui. A prata é um metal muito fácil de ser encontrado. Porém, ela não vem limpinho, ela não vem só a prata, ela vem uma mistura de vários outros metais. Então, para a extração, precisa o quê? Precisa tirar tudo aquilo que está contaminado para você conseguir extrair a prata. E engraçado é que a pessoa, quando vai buscar outros metais, quando ele vai buscar a prata, ele não vai assim diretamente na prata. É preciso fazer uma limpeza, uma extração. Então, por isso que é um dos metais mais complexos de ser extraído. Olha que interessante. Tá? É de fácil acesso, a gente consegue, mas não é algo tão simples. Não é tão simples extrair a prata. Por quê? É a mesma coisa da sabedoria. Tá, fácil acesso, mas não é tão simples extraí-la, tá? E nós vamos descobrir. Então, ou seja, eu procuro a prata, como ela é fácil, eu procuro ela tá, o acesso dela fácil, eu a procuro, mas não é tão simples assim, tá bom? 5. Então, se prata me buscarem, por quê? Fácil acesso. Então, a sabedoria está aí. O universo foi formado pela sabedoria de Deus. Então, foi pela sabedoria que Deus criou todas as coisas. Por isso que existe o limite do mar, o sol, a chuva, as estações. Deus é pleno. A plenitude reina no universo. E, às vezes, nós não sabemos aproveitar essa plenitude dele. Tá? Por quê? Não paramos para ouvir. Lembra na receita? Então, versículo 5. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que é entender? É quando eu assimilo, eu percebo. Olha que interessante, nós aprendemos se aceitares, se ouvir, se clamar, se buscar como a prata. Aí você vai começar a entender. Vamos para o versículo 6? Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Vamos lá. Qual é a diferença de conhecimento e entendimento? Conhecimento é a quantidade de informações que eu adquiro ao longo do tempo. Ok? O que é o entendimento? O entendimento é quando eu interpreto, é quando eu assimilo. Viram que são coisas que elas andam juntas, mas são coisas diferentes. Então, às vezes, eu posso ter uma quantidade de conhecimento, mas eu não tenho um entendimento. E agora, aonde entra a sabedoria? A sabedoria é diferente, conhecimento e sabedoria. Conhecimento são as informações que eu adquiro ao longo do tempo. E a sabedoria é quando eu coloco em prática este conhecimento. E o entendimento é quando eu interpreto. Olha só, são 3 coisas separadas, mas elas andam juntas. Então, se eu não tenho conhecimento, eu não vou adquirir a sabedoria. Por que muitos cristãos não conseguem desenvolver, às vezes, o conhecimento bíblico? Porque não lê. Por isso que a leitura, ela precisa ser diária. Por quê? Porque eu vou adquirindo conhecimento e, aos poucos, Deus vai dando sabedoria, ou seja, a capacidade de entender e colocar em prática. Vocês estão entendendo que este texto de Provérbios, número 2, é uma receita cristã? É uma receita que nos conduz ao quê? A Deus. Mas a gente não percebe, porque não tem esse entendimento. Aí no versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é o escudo para os que caminham na sinceridade. Então, ou seja, ele reserva, está lá, está separado para você, todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, porque aí Deus desenvolve uma inteligência sobrenatural. Vocês estão entendendo que sabedoria
e conhecimento, entendimento, são duas coisas diferentes, mas elas se completam. Conhecimento, informações adquirida ao longo dos anos. Entendimento é quando eu interpreto. Sabedoria é quando eu ponho em prática. Por isso que diversas vezes a gente escuta, olha, vamos colocar a palavra de Deus em prática, vamos amar, vamos fazer o que é certo, vamos cumprir os mandamentos divinos. Por isso que lá no versículo 1, Deus fala, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos. Vocês estão entendendo a grandiosidade do que Deus está nos falando? Porque, gente, eu vou falar uma coisa muito linda que eu aprendi, tá? Às vezes a gente acha que a primeira coisa que Deus criou, né, foi o céu. A gente fala, lá em Gênesis, né, Deus fala assim, Deus criou o céu, criou a terra. Foi a primeira coisa que ele fez. Não, não foi. A primeira coisa que Deus fez foi a comunicação. Foi a primeira coisa que ele criou, foi a comunicação. Por que a comunicação? E Deus disse, haja luz. E houve luz. Presta atenção quando você lê em Gênesis. Lá está escrito, e Deus disse. Então, a primeira coisa que Deus criou na face da terra não foi luminares, não foi nada, foi a comunicação. Então, Deus quer criar, Deus quer ter uma comunicação com você. Não estou dizendo que a criação da terra, né, as outras coisas são irrelevantes. Muito pelo contrário, é de suma importância. Ali só mostra a sabedoria divina. Mas a comunicação é parar para ouvir, é parar para entender. Quando eu paro para escutar, quando eu paro para entender, eu compreendo a mensagem que Deus quer nos transmitir. E a gente começa a desenvolver essa sabedoria. Tá? Eu até peço perdão porque eu me coloquei de forma errada quando eu falei sobre a criação, mas a comunicação foi a primeira criação divina. Porque tudo antes estava no pensamento. Por isso que Deus fala, e Deus disse, haja luz. São coisas sutis. Está vendo quando a gente começa a buscar o conhecimento, Deus vai nos dando o entendimento e a gente começa a colocar em prática. Entendeu? Então, a comunicação foi algo poderoso que Deus nos deu. Foi uma criação divina. E, às vezes, as nossas vozes internas, né, os traumas, feridas, a nossa vida cotidiana, a nossa vida diária, não nos deixa parar para escutar o que Ele quer nos transmitir. Porque, hoje em dia, existe muita distração. Então, há muitos ruídos. Por isso que Deus, no versículo 2, falou, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido. Tira os ruídos externos, internos, que atrapalham essa comunicação de ouvir a Deus. Tá? Então, isso já é uma sabedoria. Quando eu paro para escutar, já é uma sabedoria. Ou seja, eu estou colocando em prática aquilo que eu estou aprendendo. Tá? E aqui na lição 1, fala sobre a sabedoria divina em Provérbios. Como eu adquiro essa sabedoria, né? Bem, a receita já foi falada. Como eu adquiro? Primeiro, se eu aceitar a boa vontade. Mas, em Provérbios, vemos que a sabedoria se aplica diretamente à vida prática. Por isso, somos orientados a uma busca constante para obtê-la. Lembra quando nós lemos lá aqui, se clamares... O que é se clamar? É uma busca, é algo constante, é algo que precisa ser todos os dias pedido. E quando você vai no versículo 4, fala, e te buscares. Ou seja, eu preciso clamar constantemente, mas eu também preciso buscar como a prata. Lembra que eu expliquei que a prata, um metal de fácil acesso, mas porém a sua extração não é tão simples, porque ela vem cheia de outros metais juntos. E para extrair a prata, é difícil. Então, a sabedoria, meus amados irmãos, vem com o tempo. Não vem da noite para o dia.
Mas para isso eu preciso clamar, pedir a Deus, tá bom? Então, aqui diz, portanto, quem ouve, aprende e aplica os ensinamentos dos livros de Provérbios em seu dia a dia. Ninguém aprendeu, quando nasceu, ninguém já aprendeu comendo, falando, tudo isso foi ensinado. E você foi desenvolvendo ao longo dos anos. Toda mulher já sabe como é ser mãe? Não. Ela aprendeu a ser mãe. Então, tudo na Bíblia a gente precisa aprender. Mas para isso a gente precisa aceitar e parar para ouvir. E o nosso coração nos impulsiona. Tá? Então, a sabedoria nas Escrituras está aberta a todos. Lembra? A prata, né? É fácil acesso, qualquer pessoa pode encontrar, porém, mas se você não se entrega de maneira, se você se entrega de maneira superficial, você não vai encontrar. E para você ter a sabedoria, precisa mesmo do quê? De força, de vontade, de ir atrás, tá? Então, ela é acessível, porém exige o mesmo custo que a formação do caráter, a sinceridade, a integridade e o compromisso. Por isso que em Provérbios afirma que Deus reserva essa sabedoria. Se você não seguir a receita do versículo 2, você não vai conseguir alcançar a sabedoria divina. Não adianta nada você ser muito inteligente, ter muito conhecimento, quando eu não tenho a prática desse conhecimento. Vocês já viram aquelas pessoas muito inteligentes, né? Tem um vasto conhecimento, mas você percebe que não está completa. A pessoa que tem um conhecimento, mas não sabe colocar em prática. Isso, eu sei que ao longo da nossa caminhada nós já conhecemos pessoas assim. Então, quando eu coloco em prática, eu estou o quê? Desenvolvendo a minha sabedoria, tá bom? A sabedoria é para os humildes de coração. Os sábios de Provérbio nos ensinam que a soberba traz afronta, mas os humildes está a sabedoria. Ou seja, os sábios são pessoas humildes, que compreendem a fundo a beleza das Escrituras. Portanto, somente os humildes de coração, como Cristo, alcançam a verdadeira sabedoria. Vamos lá, a humildade é reconhecer que nós não sabemos tudo. A gente não sabe tudo. A humildade é saber que eu vou errar, mas eu vou acertar também. É quando um erro não se torna uma pedra de tropeço na sua vida. Então, é saber que todo ser humano está aqui para aprender. E eu preciso saber disso. A humildade é reconhecer que Deus é o suficiente. É você saber, quando você tem algo, são as suas virtudes. Deus deu virtude a você. E você precisa desenvolver para entender todo este processo. Tá bom? A sabedoria, segundo as Escrituras, não germina em solo endurecido pelo orgulho. Olha só, Deus tem uma palavra muito linda que fala da semente, né? Aonde cada semente cai ao longo do caminho. Depois, se vocês puderem ler, está em Mateus, tá? Logo no início, a parábola da semente. E o pastor deu esses tempos aí atrás, ele falou muito da parábola da semente, né? Então, ou seja, se o seu solo é endurecido, não vai germinar nada. Então, você precisa estar o quê? Com o seu solo preparado para que aquela sementinha que Deus plantou comece a germinar, para produzir uma grande flor, uma grande hortaliça. Tá? Por isso que fala que o reino de Deus é semelhante, né, a um grão de mostarda, a menor semente do mundo, porque ela germina, e quando ela germina, ela vira uma grande hortaliça, tá bom? Então, quando alguém decide confiar apenas em suas próprias percepções, fecha para qualquer possibilidade de avanço. Então, assim,
se eu nasci assim, sou assim, tá bom assim, eu fecho as possibilidades que Deus quer nos dar. Então, eu não consigo viver essa plenitude deixada por Deus. Porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus piedoso. Então, quando eu me fecho, eu deixo de olhar o belo que Deus deixou para nós, e só consigo enxergar a parte ruim. Então, nós precisamos compreender que Deus reservou para nós essa sabedoria. Problemas virão, mas como eu resolvo essa sabedoria? Tá bom? Então, é importante que você tenha isso em mente. A Bíblia indica que o progresso pertence àqueles que permitam ser conduzidos. Então, permita-se ser conduzido pela palavra. Abra, leia novamente, depois com calma, né? Com tranquilidade, sozinha você e Deus. Leia esta passagem. Esta passagem, ela é poderosa, tá bom? Deixa ser conduzido por Deus, tá? Então, feliz é a pessoa que é sábia. Porque é muito gostoso quando a gente vive a plenitude de Deus e começa a entender as coisas. O entendimento vem. E isso é prazeroso. Por quê? O poder da sabedoria ela é tão maravilhosa que os tolos desprezam. Então, assim, o poder da sabedoria feliz é aquela pessoa que acha a sabedoria em Provérbios 3:13. Em contrapartida, aqueles que a desprezam são tolos. Por isso que em Provérbios fala muito da tolice, né? Que despreza. Então, é muito triste ver uma pessoa se afundar sabendo que ela está sendo tola. Tá? Então, a força, quando não é guiada pela sabedoria, se torna um perigo, como aconteceu com Sansão, cuja grande capacidade não impediu sua queda por falta desse discernimento. Tá bom? Tiago mostra que muitos conflitos nascem justamente das paixões desordenadas e não verdadeiras da força. Tiago 4:1. Tá bom? Então, gente, você precisa constantemente ler a Bíblia e colocar em prática. Eu sei que é muito difícil em algumas situações, tá? Você foi machucado, você foi destruído por dentro, por alguém onde você confiava muito, tirou essa confiança. A gente sabe que o enganador, né, o devorador e todos os males aí, tudo que Satanás causa, ele quer roubar isso de nós, tá? Ele quer nos deixar uma pessoa tola, para não reconhecer a verdadeira sabedoria, porque a verdadeira sabedoria nos conduz a Deus, tá? E é isso que Deus está nos ensinando aqui, tá bom? Então, o tolo despreza a sabedoria. Bem-aventurados que guardam diariamente uma palavra de sabedoria, e atentando às suas portas, esperando que ela apareça. Provérbios 8:34. Mas o tolo despreza. Bem-aventurado aqueles que guardam diariamente uma palavra de sabedoria. Eu gosto muito de uma passagem que está em Provérbios 15, né? Que a palavra dura suscita ira, mas a palavra doce, ela traz calma, te traz doçura. Então, assim, ela apazigua, ela traz a paz. Então, está em Provérbios 15:1, se eu não me engano. Então, esses ensinamentos de Provérbios para uma vida diária, ela é muito importante. É importante que nós, continue lendo diariamente o livro de Provérbios, que é uma aplicação diária, tá bom? Então, leiam bastante, anotem, façam o seu devocional, porque isso você vai adquirindo toda essa sabedoria, tá bom? A rejeição da sabedoria traz consequências
sérias. Por isso que a gente olha muitas pessoas em situações assim ruins. Ela mesmo cavou o problema, porque de 100% dos nossos problemas, 95% são nós que causamos. Muitos problemas poderiam ser evitados porque nós não tivemos sabedoria para resolver. E quando a gente aplica a sabedoria divina, ela nos conduz o quê? A vida eterna, conduz a Ele. Tá? Então, quando você lê o livro de Provérbios, você está fazendo o quê? Você está aplicando aquele conhecimento, você está lendo, tendo conhecimento, e quando eu aplico, eu coloco em prática. Então, problemas virão diariamente, porque seremos testados diariamente. E o livro de Provérbios, ela nos dá essa clareza para esses problemas que virão diariamente. Então, por isso que Deus usou Salomão para escrever o livro de Provérbios. Ele era um rei aonde que ele comandava uma nação. Imagine quantos problemas diários vinham para ele. Se ele não tivesse sabedoria para lidar com toda aquela situação, todos aqueles problemas diários, como a nação de Israel sobreviveria? Então, Deus deu essa sabedoria a Salomão. Por isso que a rainha de Sabá, ela se encanta por Salomão. Porque Salomão foi considerado, e é considerado até os dias de hoje, o homem mais sábio. Porque ele colocou em prática todo o conhecimento adquirido por Deus. Porque quem ensinou esse conhecimento a Salomão? Foi o pai dele, o rei Davi. O rei Davi, ele deu vários conselhos bons para Salomão. O que Salomão fez com esse conselho? Colocou em prática. Então, nós desprezamos, às vezes, um conselho de um pastor, desprezamos de uma pessoa que tem mais experiência, desprezamos de uma pessoa idosa. Hoje, eu trabalho na educação. Eu fico observando hoje os jovens e pessoas adultas também, tá? Porque sabedoria, que é a maturidade, que a gente fala dessa maturidade, não é exclusivo só essa imaturidade não é exclusiva só dos jovens. E muitas pessoas adultas não têm maturidade, não têm sabedoria, agem de forma infantil. Eu fico vendo os jovens, a gente querendo dar um conselho bom, eles recusam. Mas também a gente entende que a idade ainda, eles estão adquirindo todo o conhecimento. Mas você vai conversar com muitos adultos, é uma tristeza. Por quê? Não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem entendimento e não vai adquirir sabedoria. E é isso que está acontecendo nas nossas igrejas. A pessoa não lê. Se eu não leio, eu não tenho conhecimento. E eu não vou entender. Se eu não vou entender, como eu adquiro a sabedoria? Aí os pastores, em vez de progredir com o reino, do crescimento com o reino, fica estagnado, parado, porque as pessoas não querem crescer. Mas, gente, como é que eu adquiro a sabedoria? Com os problemas diários que vêm para mim. Então, eu preciso desenvolver isso. Por isso que a sabedoria de Salomão e a sabedoria de Jesus. Agora eu vou explicar essa parte. No cenário bíblico, Salomão surge como referência clássica de alguém dotado de sabedoria, reconhecido pelo povo e pelas nações pela sua capacidade de discernir e agir com justiça. Então, sabedoria Salomão foi conhecido por essa sabedoria, com a capacidade de discernir e agir com justiça, conforme o próprio texto em 1 Reis 3:28, aquilo que eu havia explicado. Tá? Jesus, mestre dos mestres, não apenas ensinava com autoridade, mas personificava a sabedoria em cada palavra e atitude, revelando o entendimento profundo da complexidade da vida humana. O que é essa complexidade? A complexidade é algo que não pode se definir de uma maneira tão simples. O ser humano é muito complexo. O ser humano não é fácil de resumir um ser humano. Então, quando eu
tenho essa sabedoria, fica mais fácil para eu desenvolver os problemas complexos que surgem na minha vida diária. Gente, pensa bem o ser humano. O ser humano levanta, trabalha, vai para a escola, ou tem gente que trabalha, estuda, família, casa. Pensa bem a quantidade de atividades diárias que nós temos ao dia. Agora, vamos pensar agora em outro contexto. E quantos problemas diários que surgem ao longo do dia? São muitos. É dirigindo no trânsito, alguém te fechou, alguém te deu uma má resposta, você teve que engolir um sapo, o filho que não obedeceu, o patrão que te xingou, o marido ou a esposa que não compreendeu aquela situação. Vocês estão entendendo a complexidade do ser humano, a nossa vida diária, que são cheias de informações ao longo do dia que nós adquirimos. Às vezes são coisas boas, às vezes são coisas ruins. E a sabedoria para lidar com tudo isso. Então, quando eu pratico a leitura da palavra, eu começo a desenvolver. Deus começa a nos dar o quê? Sabedoria para lidar com tudo isso. Tá bom? Aqui está explicando sobre sabedoria de Jesus, sabedoria de Salomão, tá? Então, Jesus é superior a Salomão. Quando Salomão ascendeu ao trono, Deus o abençoou com sabedoria, para que ele pudesse reinar com justiça. Sua sabedoria era tanta que a rainha de Sabá, aquilo que eu já expliquei, veio de longe para ouvi-lo. Contudo, Cristo é maior que Salomão em todos os aspectos. Ele é a sabedoria em pessoa, a própria sabedoria de Deus. Porque o verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. Lembra o que eu disse lá no início? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A comunicação, a palavra. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Então, a palavra, a comunicação. Então, meus irmãos, parem para escutar a palavra, o que Deus está querendo te ensinar, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem isso em mente. Vamos lá, a conclusão. A sabedoria é um assunto fundamental em Provérbios. É um assunto fundamental. Porém, ela faz parte da nossa vida. Tá? Assim como toda leitura sapiencial, ou seja, da cultura, inteligência, ela está acessível a todos. Pelo que se pode ver, o fato de Deus outorgar a sabedoria à humanidade é sinal do seu grande amor. Lembra que eu disse que Deus era misericordioso e piedoso? Ele deixou essa sabedoria para nós. Ele reservou para nós. Mas nós precisamos o quê? Lá, lembra no último? Para os retos, para aqueles que são puros de coração. Para aquelas pessoas que realmente caminham na sinceridade e integridade de Deus. Irmãos, essas lições que estão tendo aqui da sabedoria, eu acho que foi assim, até agora foi uma das mais belas que eu já li. Todas são lindas, né? Todas trazem ensinamento, mas a sabedoria, para mim, é algo que eu amo. E eu clamo a Deus por sabedoria desde quando eu comecei a frequentar a igreja, desde os meus 17 anos. Só que agora, eu tenho 48 anos, então agora que Deus está começando a me ensinar muitas coisas, a desenvolver isso daí. Foi difícil para aprender, porque é muito tempo buscando. Por isso que é clamares. Eu estou muito tempo buscando e busco como ouro e ainda não alcancei. Porque isso eu preciso, não é assim, nossa irmã é muito sábia. Não. Isso daí, até o resto da minha vida, é o último dia de suspiro da minha vida, eu vou clamar por sabedoria.
porque ainda não estou completa. A obra ainda continua. Eu não posso não ser humilde o suficiente e aceitar que eu já sei, já sou sábio o suficiente, porque não sou. Então, quando eu reconheço isso, eu já sei que o meu coração está aberto. Então, o que eu quero que vocês tenham um coração aberto para essa sabedoria. E leia o livro, o capítulo 2 de Provérbios, e entenda esta receita. Pega a escolinha, vai parando nos tópicos onde eu disse as palavras, né, a receita, vai, grifa na sua Bíblia, pega um caderno de anotação, siga esta receita que Deus deixou para nós, tá? Irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade, essa rica oportunidade de aprender com Deus esses ensinamentos tão importantes para a nossa vida diária. Irmãos, muito obrigada, que Deus nos abençoe, shalom a todos, até a outra aula da Escola Bíblica. Bom, muito obrigada, que Deus abençoe.